Fala comigo. Você tá bem? Eu também. Meus queridos, a gente às vezes fica cercado assim, uma bolha. E o que que é uma bolha? Uma bolha imagina uma bolha de sabão. A gente fica preso naquele mundinho. A gente às vezes esquece que existe outras coisas fora desse mundinho que a gente vive, ou seja, dessa bolha. É isso que a expressão viver em uma bolha significa. Estava eu assistindo uma série. A série chama-se até Arcanjo Renegado, a série da Globo, uma série brasileira. Durante a série, se não me falha a memória, estava acontecendo uma invasão na favela, e o pessoal atirando, corpos, essas coisas assim. A gente vive uma série que tem violência. Que na verdade, infelizmente, é o cotidiano, é a realidade de quem mora em uma comunidade. As pessoas de lá talvez já estejam até acostumadas com essa realidade. E então eu estava assistindo essa série com a minha esposa, com a Gabriela, que inclusive não irá assistir esse vídeo com toda certeza. E a minha esposa, então, ela virou para mim e falou assim: Nossa, como é que pode? Que assustador. Ficou assim, assustada com aquelas cenas de violência. E eu virei para ela e disse assim: Veja bem, isso é uma ficção, isso é de mentirinha. Só que acontecia algo bem pior, muito pior, no ataque no dia 7 de outubro, agora de 2023. E sorri para ela. Eu pensei que ela saberia do que eu estava falando. Ela ficou olhando assim. Sabe aquele olhar que você vê na cara da pessoa que não sabe de que está falando? Eu perguntei, você captou mensagem, né? Brinquei com ela, você falou, não, uai. É porque eu sou mineiro, então a gente mineiro a gente fala uai, né? Eu falei com ela assim, olha, aquele pessoal lá do... Agora eu vou usar algumas palavras e vou despistar as palavras. Vocês vão entender o que eu estou falando, mas eu não vou dizer a palavra, algumas palavras exatamente no seu contexto, porque senão o YouTube vai bloquear, vai ter problema com o YouTube e coisa e tal, tá? Então o Ra, espaço, mas, quando invadiu Israel, no dia 7 de outubro, o que eles fizeram? Eles invadiram por terra, invadiram por ar, eles invadiram com paraquedas, e eles não foram lá fazer um protesto pacífico. Então haviam pessoas que estavam invadindo simplesmente para sequestrar. Havia pessoas que estavam invadindo com a única intenção de ceifar vidas, vamos dizer outras palavras. Simplesmente isso, chegava e atirava sem pudor nenhum. Eu fiquei sabendo de um caso de um terrorista dizendo, depois que foi capturado, obviamente, né, das forças de Israel lá, que chegou em uma casa, havia o quarto do pânico é um quarto protegido, tem uma porta e lá ninguém consegue entrar, né, ela é de madeira e coisa e tal, o invasor não consegue entrar. Aí que escutou choro de crianças. O que ele fez? Atirou. E somente parou de atirar após os choros cessarem. Ouvi um caso, o rapaz da rádio Ouro Verde falando, Pitoli falando, que disseram para ele do caso de um pai e uma mãe tentando bloquear a entrada da porta da casa, impedir os invasores entrar. Quando eu digo isso, meu amado, minha amada, é para você realmente sentir e ter empatia como se fosse com você, com alguém da sua família, como se você estivesse lá. E sim, a minha intenção é impactar, tá? Então ele tentava bloquear. Então tiros de VU/ZIL nos braços, ele não conseguiu mais segurar porque estava com o todo dilacerado e foi se arrastando, deitou na cama e acabou sendo executado na cama. Ele, a sua família toda. Existe caso de pessoas que estavam invadindo e faziam questão de manter os pais
vivo enquanto abusava aumente das filhas, dos filhos, das esposas, enquanto eles estavam vendo, dos pais, enquanto estavam vendo, e depois executavam. Há um áudio de um jovem, e esse jovem está dizendo: pai, mãe, tem orgulho de mim, porque eu matei 10 judeus com minhas próprias mãos. Se vê gloriando, todo orgulhoso do feito dele. Ou seja, ele estava feliz e orgulhoso de ter tirado 10 vidas. É lógico, a Gabriela pediu para me parar, não queria que eu continuasse, coisa e tal, mas existe também um caso de um bebê de colo, um neném de colo, que foi assado, colocado vivo dentro de um forno. Imagina isso. Agora me fala, você apoia isso? Você concorda com isso? Porque em uma guerra, uma das coisas mais importantes de uma guerra é você saber quem que está ao seu lado, quem que você está combatendo. Muitas vezes, quem está lutando ao seu lado quer dizer muito. É super importante aquele que está lutando ao seu lado, aqueles que comemoram a vitória com você. Isso é muito importante. E o governo brasileiro, o que é que ele faz? Ele nega a dizer que esse grupo mas é um terrorista. E no meu entendimento, de toda pessoa que tem um pouquinho de neurônio, entende que isto é um ataque terrorista. E não o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Aquilo lá foi um bando de baderneiro. Mas não vem ao caso. Não vamos tocar no dia 8 de janeiro. Aí você me fala, o que isso tem a ver? Vamos ver agora esse vídeo e vamos ver se não tem tudo a ver com a minha linha de raciocínio. Veja bem, esse vídeo só tem 2 minutos e pouco, então vale a pena você ver. Bom? E aí, bom? Vai. Tranquilo? Tranquilo. Então, eu sou da assistência social aqui para preciso de benefício. A gente queria pedir para você para se retirar e a gente tem todo o apoio aí que precisar, entendeu? O veículo, de tudo que você precisar aí para dar apoio, a gente está à disposição que você precisar aí, viu? Se precisar levar suas coisas, tem carro, tem tudo aí. Pode ficar à vontade. Tá bom? Aqui foi feita uma negociação aí. Está sendo feita uma ocupação de terra. Ocupação, né? E vocês têm até as 8 horas. A gente vai dar toda a acessibilidade para vocês. Apoio, tá bom? Isso aí eu entendi. Aí deixa eu só entender aqui. Parte de gado, essas coisas. Não. A gente não vai mexer. Pois é, mas não tem como nós tirar Não, agora, né? Não, é só vocês mesmos. A gente não vai mexer nessas coisas aí, não pode mexer. A gente só quer que vocês Quanto que tem de gado aí? Não, isso não vem o caso, tá? Isso não é problema nosso. Mas a gente também não vai mexer com isso aí, não. Viu? Gado. É só isso, Tipo, aqui nós somos 2 que mexem no boi. Por exemplo, nós 2 não pode ficar Não. para tirar o gado. Aí quem tiraria o gado? Depois vai ter que deixar do jeito que tá. A terra foi ocupada. E a única coisa que a gente está pedindo agora, nesse momento, né, é que vocês se retirem do espaço porque está ocupado. Entende? Aí é questão de gado, de terra, isso já não compete mais a você e nem ao proprietário dessa terra. Não compete mais. Aqui está, Não compete com o dono. não compete mais com ninguém, compete a quem está aqui ocupando a terra agora. Então o gado agora é de vocês também. Não, a gente não está falando isso. Em algum momento eu falei isso? Não compete a ninguém. É isso que eu estou falando para você. A gente está só ali comunicando que até as 8 horas você faça o favor de se retirar do espaço. Vai vir outros recursos. Meu amado, minha amada, se você não entendeu o vídeo, vamos conjecturar o que está acontecendo. O atual governante, o atual presidente, aquele que foi colocado na cadeira da presidência,
certamente com apoio de um dos amados, muitos dos amados que aí estão assistindo o vídeo, né? Ele resolveu trazer este grupo chamado MST e coisa e tal para participar do governo. Porque essa é a ideia dele, a ideologia dele. A ideologia desse governo é isso aí. Então, se você não entendeu, eu vou conjecturar, vou trocar em outra... colocar de outra forma exatamente o que aconteceu nesse vídeo. Veja bem. Certa manhã, após anos de trabalho, alguém, um fazendeiro, provavelmente esse homem é casado, provavelmente tenha filhos, pelo que entendi ele não trabalha sozinho, deve ter ajudantes e coisa e tal. Pelo que entendi ele trabalha com boi, então deve ter vacas de leite, deve ter no mínimo uma vaca de leite, mais boi para coisar. Então ele sempre, anos a fio, de domingo a domingo, ele acordava de madrugada e tirasse leite, ia levar os vacos, as boi para o curral, para o pasto, essas coisas assim, né, que serviços do campo. Aí vamos colocar nomes fictícios, tá? Pessoas que eu não conheço, tá? Só pessoalmente pessoas que eu não conheço. Aham, sei. Mas vamos imaginar que o nome desse homem poderia ser qualquer um, Walter. Vamos imaginar que o nome seja Walter. Vamos imaginar que ele seja casado com alguém, hipoteticamente, no nome que vou acabar de inventar, tá? Seja Lena. Vamos imaginar que tenha filhos. Talvez um casal de filho. Yuri, Iane, os nomes assim diferentes, os nomes chiques. Vamos imaginar que eles estão quietos na fazenda deles, com seus boi, cuidando da sua vida, produzindo para o crescimento do nosso país. Quando certa manhã, do nada, aparece lá pessoas na porta e disse: olha, gostaria de gentilmente, educadamente, pedir para o senhor se retirar da sua propriedade, senhor Walter, dona Lena, porque a sua propriedade acabou de ser ocupada. Aí o que aconteceu? Todo mundo tem que bater palma, né? Você viu a quantidade de gente? Gentilmente. Aí fala, o Walter tem uma ideia. Pera lá, eu saio então, né? Porque vocês são a maioria, então eu tô temendo pela minha vida, então eu vou sair. Mas me diga então, o que eu faço com os boi? Eles falam, não, os boi fica. Pode ficar despreocupado. Nós não vamos tocar no seu boi. Ah, então meus boi agora, o Walter falando, são seus? Não, não são nossos, porque se dizer que estão dizendo que estão roubando, né? Estão roubando. Então eles dizem, não tem momento nenhum estão dizendo isso. Só estamos pedindo para o senhor sair juntamente com sua família. Normalmente, nesse contexto, o que acontece? Se os fazendeiros, uma empresa, o que for, quiser ter acesso aos boi, entrar na fazenda, quiser levar os boi para outro lugar, tem que pagar, subornar, dar dinheiro para eles terem se ocupar a fazenda depois. É assim que esse povo consegue. Não acredite em mim, pesquise. Pesquisa aí se realmente MST, esses pessoal aí, que eu considero terroristas, pergunta se realmente não existe casos já na justiça de pessoas que está processando. Pergunta se o líder do MST aí, por acaso, já não esteve preso justamente por causa disso. Por exigir dinheiro para que os fazendeiros pudessem até a fazenda tratar dos boi, para que o povo fazendeiro pudesse pagar para que tivesse a desocupação da fazenda. Porque legalmente falando, tá muito trabalho. Aí você me fala, mas se isso é justo, agora vamos partir para a questão religiosa, porque o nosso canal é um canal voltado para a questão religiosa. Então vamos lá. Você me fala assim, mas isso é justo e coisa e tal, porque é para todo mundo, eles vão usufruir. Vamos pegar como exemplo 1 Reis, capítulo 21, assim está escrito, versículo 1. Depois dessas coisas, aconteceu o seguinte: Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe disse a Nabote: dá-me 2 vinhas, para que me sirva de horta, pois é vizinha minha casa, e te darei no lugar dela outra melhor.
Ou se parecer bem aos seus olhos, pagarei seu valor em dinheiro. Versículo 3. Porém, Nabote respondeu a Acabe: guarda-me o Senhor de eu te dar a herança de meus pais. Então Acabe voltou desgostoso e indignado para sua casa. Até aqui, até o versículo 3 dá para poder ir fazer um contexto da história. A história é o seguinte: o rei Acabe era um rei mau, ele tinha um palácio dele, e diante da janela dele lá, certa parte assim, havia um campo onde havia uma vinha que pertencia a outra pessoa. E ele, por ser rei, ele disse para outra pessoa: olha, eu quero a sua vinha, me dá ela. Não, não dou. Então me vende. Não, não vendo. Então a gente troca. Eu não troco. Mas tinha um motivo. Qual era o motivo? Aquela vinha estava na descendência, na família de Nabote por gerações. E o que diz em Levítico, capítulo 25, do 23 ao 25? Diz que não podia vender a herança, a terra. Aquela terra foi dada por Deus. Se foi dada por Deus, não se poderia vender. Se por um acaso a família quebrasse, o pai de família quebrasse, coisa e tal, e vendesse parte da terra ou até a terra toda, restaria a possibilidade da pessoa resgatar, ou seja, comprar de volta. Quem comprou saberia que teria que vender para sua família depois. Se não conseguisse resgatar, poderia chegar ao tempo que seria o ano do jubileu, e no ano do jubileu poderia resgatar totalmente de volta, mas não foi entrando no caso não. O importante aqui é deixar bem claro que agrada a Deus que a terra tenha dono e que a pessoa tem direito, assim como diz a Constituição Federal. O que diz o artigo 153 da nossa Constituição, no inciso 22? É assegurado o direito de propriedade. É lógico, tem as ressalvas. Por exemplo, se minha casa tiver um lugar e a cidade ou o estado precisar fazer, por exemplo, uma hidrelétrica, então o meu direito ali, a posse, ela irá acabar, o estado vai me dar a posse em outro lugar, e irá inundar ali e fazer hidrelétrica ali. Por quê? Porque seria algo para o bem comum, ou seja, de toda a comunidade, e a maioria ali iria sobrepor sobre uma pessoa somente, que seria eu no caso, nessa história que eu estou falando. Mas é importante entender, o direito de posse é assegurado. Então, meu amado, se você é a favor desse tipo de coisa, se você apoia esse tipo de coisa, você está indo, obviamente, contra a Bíblia. Mas sabe qual é a questão? Muitos de nós sequer sabem que acontece isso no Brasil. Eu gostaria que você gastasse um minuto do seu tempo. Tá, pausa aí, vai aí e digita abaixo. Eu não sabia que acontecia isso. Eu nunca vi um vídeo igual a esse. Ou realmente eu sabia que acontecia e eu apoio o que está acontecendo, que é a invasão de terras, coisa e tal. É seu direito. Toda opinião será respeitada. Desde com gingue, falte com respeito e coisa assim. Mas a sua opinião, ela é muito válida. Até mesmo o seu engajamento, porque isso vai ajudar a divulgar o vídeo, para que o YouTube possa apresentar o vídeo para mais pessoas. Mas vamos aos fatos. Os fatos, meus amados, é que muitos de nós fomos por alguns caminhos e escolhemos algumas pessoas para apoiar, sem saber o que essas pessoas realmente idealizam. Quem acompanha no canal que sabe quanto é meio afastado, mas não é só por problema de tempo, porque tempo quando a gente quer a gente arruma, então não é tempo. Depois que aconteceu, exemplo, esse acontecimento aí do dia 8 de janeiro, mexeu muito comigo, com a minha mente, com a minha energia. Depois que aconteceu isso que aconteceu em outubro também, realmente mexeu muito comigo, porque eu me imaginei lá. Eu imagino que estivesse em Israel, imaginei que estivesse invadindo e eu não tivesse sequer direito a me defender. Porque antes disso já tinha tirado o direito de defesa, ou seja, as pessoas não tinham arma. Poucos tinham acesso a armas. Então, se eu entendo, como eu entendo, que se algumas pessoas tivessem acesso à arma, eles poderiam se defender. Talvez eles seriam mortos também, coisa e tal, não sei, mas eles teriam a oportunidade de se defender. Imagina uma família inteira, né? Estava lá os jovens, 7 horas da manhã, se divertindo, uma festa durante a noite inteira, brasileiros no meio, brasileiros.
brasileiros conterrâneos, pessoas que nasceram no mesmo país que a gente também estavam lá. Aí o que acontece? Os pessoas invadiram, saíram atirando a resmo, matando as pessoas, saíram atirando doidado, tirando vida. Simplesmente por quê? Porque não gosta da outra pessoa. É como se eu fosse a sua casa e matar você porque eu não gosto, porque a sua opinião seja política, porque você é uma pessoa de esquerda, ou porque você torce com um time diferente do meu. Não existe. E nós precisamos tomar cuidado para isso não aconteça no Brasil também, para que a opinião dos outros seja respeitada. Veja bem, eu escutei uma vez, até minha tia já comentou isso comigo também, várias pessoas já comentou, que existem algumas coisas, alguns assuntos que não pode debater. Tá, pausa aí e comenta. Eu concordo que existem alguns assuntos que não pode debater, se você pensa assim. Vou dar um tempinho para você pensar. 1 hora depois. Só que eu não acredito isso. Eu acredito que todo e qualquer assunto pode ser abordado e pode sim debater. A diferença é que não é todo assunto que pode debater com todas as pessoas. Porque tem pessoas que estão tão cegas ideologicamente. Exemplo, vamos supor que meu time, Flamengo, ele ganha uma final de campeonato roubado. Sei lá, um pênalti que não existiu. Uma coisa tipo assim. E eu tô tão cego ideologicamente, torcendo pro meu time e querendo que ele ganhe a todo e de qualquer jeito, que não leve em consideração que o time adversário teve um jogador expulso indevidamente, ou 2 expulsos devidamente, e o pênalti que deram a favor do meu time foi um pênalti inexistente. E quantas pessoas vão falar isso comigo, eu brigo com ela. E sou uma pessoa cega, ideologicamente, ideia. Então muitas pessoas, agora voltando para a religião, a nossa mente de cristão tem que ser uma mente aberta, não uma mente fechada, somente aqui a palavra de Deus, as coisas de Deus. Ah, mas Jesus salva. Claro, Jesus salva, mas Jesus salva a nossa alma. O nosso corpo, o nosso alimento, ele vai vir das pessoas, inclusive de pessoas que sequer servem a Deus, ao Deus vivo. E eles estão no direito deles de adorar o Deus que eles quiserem. A gente tem que parar com essa mania de querer fumigar regras. Se a pessoa tá... A gente fala caminho, a gente fala a verdade, a gente fala Jesus liberta, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Jesus pode mudar destino, pode sim mudar a vida. Você pode sim se tornar uma pessoa melhor com Jesus, seguindo o Evangelho de Deus. Mas funcionou para mim. Eu sou feliz assim. Se a pessoa não quiser, você não tem que brigar com a pessoa ou obrigar a pessoa. Né? Que nem, por exemplo, nessa questão aqui que acontece lá em Israel, é Islã de um lado, judaísmo do outro lado, Islã querendo obrigar a pessoa, quem não segue o Islã é infiel e tem que executar e assim por diante. Não pode ser assim. As coisas não podem ser assim. No Brasil tem oportunidade para todos, todos. Meus amados, quem sou eu? Eu sou uma pessoa que minha mãe não me deixou herança. A minha família de minha mãe não deixou herança para mim. Minha mãe não pôde financeiramente pagar estudo para mim. Então, quando eu fui formar, tirar o 2º grau, por exemplo, eu tinha que... Como é que é? Eu dormia mais ou menos meia-noite, ia para a escola, voltava, dormia meia-noite e acordava mais ou menos umas 4, 5 da manhã. Não, 4h30, era antes das 5, porque 6 horas tinha que estar na empresa onde trabalhava. Então eu dormia pouquíssimo. Mas por quê? Porque eu precisava concluir o 2º grau. Não estou dizendo isso para me vangloriar. Estou dizendo que através do estudo, do meu esforço, eu tive a oportunidade de crescer na empresa onde eu trabalhava. Consegui sair da produção, consegui um serviço administrativo, onde eu trabalhava menos com o corpo, um pouco mais com a mente, e assim por diante. E consegui posses na vida. Foi através do trabalho que eu tinha na empresa que eu consegui carro, consegui moto, consegui casa e assim por diante. Do meu esforço. Então, a gente querer o esforço de outras pessoas é errado. Não agrada a Deus. Se nós olharmos a Bíblia e seguirmos a Bíblia, a gente vai ver vários exemplos que é errado você tomar algo que não lhe pertence. Amém? Espero que você tenha gostado dessa prévia reflexão. Espero
sinceramente que eu não tenha ofendido ninguém. Espero realmente que, se você não sabia desse projeto, desse partido que está no poder, sentado na cadeira da presidência do Brasil, que foi posto lá com a ajuda de muitos de nós, espero realmente que eu não tenha te ofendido, mas que possa realmente trazer a sua mente uma forma de ver as coisas diferente. E espero realmente, sabe por quê? Porque eu fui uma pessoa que eu sempre votei nesse partido, sempre. Votei nele na primeira vez, na segunda vez, votei na outra lá, na primeira vez, na segunda vez. Votei no Haddad quando ele se candidatou e perdeu lá também. Mas com o tempo a pessoa tem que amadurecer e tem que sair da caixinha. Eu realmente estava na caixinha, estava me abolando, não conseguia enxergar a ideologia. E a ideologia desse partido é totalmente contra uma ideologia cristã. É um partido que odeia cristãos, odeia padres, odeia pastores, odeia cristão. É um partido comunista. Se você não sabe o que é comunista, pesquisa aí. Não sei dizer se igual ao homenzinho do bigode lá, que eu não vou citar o nome, que nome do bigode lá, tá? Mas tirou tantas vidas contra esse homenzinho do bigode. E quais foram a vida? De cristãos. Porque se a pessoa segue uma Bíblia e lê um versículo desse, não tem como a pessoa defender invasão da propriedade alheia. Meus amados, agradeço realmente por você ter assistido até aqui. Se você puder, compartilhe o seu status, mande no clube da família, mande para aquela pessoa que às vezes tem uma fazenda, aquela pessoa que às vezes apoia essa pessoa, diz que um dia, se continuar assim, um dia a fazenda dele também pode ser invadida, amém? Muito obrigado e fiquem todos na santa e poderosa paz do Senhor Jesus, amém.